Fala galera, tudo bem? Poxa, que legal que você está aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Bitrader, prazer estar falando com você, Marcos Bassani, trader profissional da Bolsa de Valores, hoje com um tema muito bacana para você aí anotar bastante e elevar o seu nível operacional. Os 7 hábitos dos melhores traders do mundo. Antes de eu falar e você quiser continuar recebendo um conteúdo muito bacana, não se esqueça de aqui embaixo se inscrever no canal, ativar as notificações e se você gostar da aula de hoje, deixa seu like aí, porque é uma maneira de nós levarmos conhecimento aí do mundo da Bolsa de Valores para todo mundo que está querendo aprender. Galera, é o seguinte, eu opero na Bolsa de Valores profissionalmente há um pouquinho mais de 10 anos, então eu já tive a feliz oportunidade de aí conversar com os maiores traders do mundo, não todos ainda, mas os maiores traders que, ao meu ver, são pessoas que operam aí fora da curva. E cada pessoa, cada trader tem uma característica muito em comum. Então, eu peguei 7 hábitos desses melhores traders que eu tive a oportunidade de conhecer e eu acabei percebendo que eles têm características em comum. Então, de repente, se você está começando na Bolsa de Valores ou se você já está na Bolsa e quer, de repente, ter um melhor entendimento, elevar o seu nível, tanto de mindset quanto operacional, eu quero ver se faz sentido para você, porque fez muito sentido para mim, esses 7 hábitos que eu quero listar para vocês, tá? Eu até fiz aqui uma colinha dos 7 hábitos para a gente ver juntos. Vamos lá? O primeiro hábito aqui, que eu alistei, foi exatamente esse daqui, C, que significa capital. O que é o capital? Muitas pessoas que estão entrando na Bolsa de Valores não destinam um valor certo tanto para investimentos quanto para operações. O que isso quer dizer? A maioria, se você pegar o perfil de investidores e traders, eles não sabem quanto de dinheiro que eles colocam na bolsa. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa, exemplo, ganha R$2.000 por mês. Então ela se esforça, ela junta o dinheiro, vai lá e coloca R$1.000 na bolsa. Ou seja, metade do capital. Muitas vezes ela destina um dinheiro à Bolsa de Valores que vai fazer falta. Então eles dependem daquele valor. Depende daquele valor, de repente, para pagar a escola do filho, para pagar um financiamento, um empréstimo, uma conta mais pertinente da sua casa, dando a falsa ilusão que naquele exato momento aquele dinheiro vai se multiplicar rapidamente e ele vai querer avançar e vai resolver os problemas da vida dele. Então, a dica número 1, se você quiser entrar na Bolsa de Valores, tenha um capital já definido que não vai te fazer falta naquele momento, tanto para investimentos quanto para trade. Por que isso? Quando você entrar na Bolsa de Valores, como a Bolsa de Valores nós trabalhamos com renda variável e o preço vai variar para cima ou para baixo, quando você tomar uma surpresa, o mercado desvalorizar, você não vai sentir falta daquele dinheiro. Então, cada um tem o seu número. Pode ser 5% da sua renda, 10%, 20%. Você tem que definir qual o valor que você vai destinar aí para a Bolsa de Valores. Isso fez muito sentido para mim. A partir do momento que eu destinei um valor fixo, que não ia me fazer falta naquele momento, toda vez que eu entrava nas operações, esse dinheiro aqui está sendo destinado para o meu aprendizado, para a construção do meu patrimônio. Então, eu não tinha peso nas costas. Então, fez muito sentido isso daqui para mim. A segunda coisa que o pessoal listou, colocando aqui, são metas, coisa que eu não tinha quando eu comecei, metas de ganho e metas de perda. Para você que é investidor, tem metas, se você investiu hoje, qual é a sua meta de ganho? Qual é a meta que você vai atingir? A partir do momento que você atingiu aquela meta, o que você vai fazer? Da mesma maneira ou ao contrário, qual é a sua meta de perda? Para você que é trader, que faz operações aí no mercado, geralmente operações diárias, como day trade, ou operação em scalp, que são operações bem curtinhas. Quais são as suas metas de ganho e as suas metas de perda diária? Muitas vezes a gente acaba percebendo que não tem.
vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80 operações até atingir a meta. Quando atinge, passa a meta. Quando perde, tenta recuperar, ou seja, não tem um planejamento. Então é muito importante que antes de você fazer os seus investimentos, se você for fazer as suas operações em trade, você está muito estabelecido aqui meta de ganho e meta de perda. Ou seja, nunca queira ver o resultado do dia, você que opera como trader, sempre veja o resultado do mês. Faz sentido? Terceiro ponto aqui que eu quero listar para você, que poucas pessoas às vezes observam. O terceiro ponto é informação. O que é informação? Eu sei que quando você está começando na bolsa, é natural que a ansiedade toma conta de você, você quer apertar botão. Você quer apertar o botão de compra, o botão de venda, você quer ver a boleta cantar, não é verdade? Não corre uma adrenalina na sua veia? Claro que corre. Eu também passei por isso, todo mundo passa, nós somos seres humanos. Só que o mais importante é você entender o cenário macro antes de operar o micro. Você tem que ir atrás de informação. Então não é para você abrir a tela do computador e saindo colocando ordem lá. Você tem que entender o contexto. Para isso, é muito importante você entender o cenário macroeconômico e macropolítico, ou seja, político-econômico. Por isso, antes de você fazer os seus investimentos, antes de você fazer, em específico, operações em trade, eu utilizo aqui dois apps, duas ferramentas gratuitas que tem. Baixa no seu celular. O primeiro é o InfoMoney. O InfoMoney, onde nós conseguimos ver diariamente as principais notícias que impactam no Brasil e no mundo, para não ter nenhum tipo de surpresa no meu operacional. O segundo é o aplicativo, é o investing.com. Eu consigo ver aí os principais calendários econômicos, tanto no Brasil quanto lá fora. Eu consigo ver índices futuros, Estados Unidos, China, cotação de dólar, eu consigo ver commodities, ou seja, muita coisa bacana antes de sair para fazer a operação. Ou seja, eu vejo o que está acontecendo no macro para operar o micro, certo? Então, o terceiro hábito. Tá fazendo sentido isso para você? Bora lá. O quarto é o Seguinte. O quarto significa gráfico. Nós da Bitrader, nós operamos gráfico, ou seja, análise técnica pura. Nós operamos gráfico. Para isso, o que a gente acaba vendo no começo de quem está começando na Bolsa de Valores? Abre o computador, vê o gráfico, vê a barrinha mexendo lá, eu acho que é compra aqui, eu acho que é venda aqui. Então, fica difícil você ter uma taxa de assertividade muito forte aí no começo. Por isso é muito importante. Lembre-se, olhe o cenário macro para dar as ordens no micro. Como nós operamos gráfico, entenda o contexto do gráfico. O que o gráfico está querendo falar? Ele está vindo de onde? Ele está vindo de uma linha de tendência de baixa? Ele está vindo de uma linha de tendência de alta? O mercado está em lateralização? O mercado fez alguma figura gráfica, como um topo duplo, um topo triplo? Ele fez um ombro, cabeça, ombro invertido? Isso são figuras gráficas que nós temos na análise técnica. Então, a partir do momento que você começa a enxergar o gráfico num cenário sempre macro, você acaba percebendo que o macro te dá muitas informações para a sua tomada de decisão no micro. Então, muitas vezes a galerinha fica assim, ó, olhando só o micro. Então, faz isso aqui, ó, abre um pouquinho e entenda o cenário. Por isso, sempre troque o seu tempo gráfico. De repente, você está acostumado a operar no gráfico de 5 minutos, 1 minuto, muda, joga para o de 15 minutos, joga para os 60 minutos, joga para o diário. Abre a sua visão, ou seja, veja o macro para operar o micro. Faz sentido isso? Quinto aqui, muito importante na minha opinião, quinto item é estratégia. Estratégia. Isso é um ponto muito importante. Sabe por quê? Bolsa de valores tem todo dia, não tem? Tem. Operacional tem todo dia, não tem? Tem. Porém, existe um grande detalhe. Não é porque você aprendeu uma estratégia
que essa estratégia vai dar certo todo dia. Todo dia tem bolsa, porém, todo dia o mercado é diferente. Então, se de repente você se agarrar a uma estratégia, não quer dizer que aquela estratégia vai funcionar todos os dias. Por isso é muito importante para você que é trader em específico, você ter cartas na manga, você ter estratégias diferentes, como você entrasse numa guerra e você tivesse um portfólio, tivesse um plano, ou seja, diferentes métodos para operar aquele cenário. Então, se de repente o cenário da bolsa é um cenário de lateralização, como isso aqui que está acontecendo aqui atrás, você vai utilizar um determinado recurso, uma determinada estratégia. Vai ter dias que o mercado vai estar muito volátil, vai parecer uma montanha-russa, ela vai subir, cair, então você vai ter que utilizar de outras estratégias. O mercado ele é soberano, então você tem que interpretar o mercado aqui no quarto item e no quinto, usar aí a melhor estratégia dentro do seu operacional. Quanto mais estratégias você tiver, quanto mais cartas na manga você tiver, melhor para o seu operacional. Dependendo do mercado que você encontrar, você vai utilizar aquela melhor técnica. E quando você vê que o mercado está muito confuso, aquela técnica não vai servir, não opere. Existe uma frase na Bolsa de Valores que é o seguinte: muitas vezes não operar é operar. Às vezes é melhor ficar de olho. Faz sentido isso? Vamos lá, estamos no quinto, né? Sexto. Sexto, que é muito bacana. Sexto. P. O que é o sexto? É o plano de trade. Isso que a maioria da galera aí fora não tem, que é interessante você começar a olhar com uma perspectiva diferente. O que é o plano de trade? Imagina que você é um atirador de elite. Você está entrando lá numa guerra, em um determinado cenário. Qual que é o seu plano? Você vai entrar na guerra e você vai fazer o quê? O que eu quero dizer com isso? Quando você for entrar na Bolsa de Valores, qual que vai ser o seu operacional? Por que isso? A gente acaba vendo na maioria da galera que abre o computador, conecta a internet, abre o programa lá, opa, entra na operação. Só que quando se depara, entrou errado. Aí o negócio começa a vir contra. Aí o que você faz? Caraca, eu vou comprar, eu vou vender, o que eu faço agora? Se perde, aí o coração começa a palpitar, sua mão começa a suar, começa a dar tremedeira e você não sabe o que você está fazendo. Faz sentido isso? Eu já fiz muito isso. Hoje não mais. Por quê? Porque eu tenho um plano de trade. O que é o plano de trade? Antes de você entrar na operação, você tem que falar para você mesmo por que você está entrando naquela operação. Esquece, para de ficar um impulso de apertar botão. Entenda. Então, beleza, o mercado está vindo aqui, ele está vindo nesse direcional. De repente, ele tem alguns indicadores. Ele está numa posição do gráfico onde não tem, de repente, um ponto de memória. Ele está entrando numa posição do gráfico onde o volume, de repente, você que opera volume, está confirmando. De repente, você que opera as médias, a média está confirmando aqui. Ou seja, você tem um planejamento. A partir do momento que você tem um planejamento, os seus indicadores estão entrando tudo bonitinho, aí sim você faz a execução. Então, antes de você entrar, entenda o gráfico, entenda a estratégia e tenha um plano de trade, um plano de ação. Começo, meio e fim. Rapidinho, para você não ter nenhum tipo de surpresa no meio do caminho. Faz sentido? Bacana, né? E para a gente finalizar, o sétimo hábito, que esse aqui está muito alencado ao hábito 6, que é o que é? É o B. O que significa? Plano B. Plano B. Voltando ao atirador de elite, você vai entrar num determinado cenário. Vamos falar que você vai entrar numa guerra e você tem o plano A. Você já definiu o seu planejamento de trade, tudo bonitinho. Eventualmente, você entrou na técnica, você viu o gráfico, você entrou na estratégia certinha, mas o mercado é soberano, o mercado manda o que ele quer fazer. E nós temos que respeitar o mercado. Então vamos falar que você fez tudo certinho, só que no meio do caminho entrou na operação e pode acontecer, a operação vem contra, ou seja, você começa a perder dinheiro. Você fez tudo certinho,
tudo certinho, entrou e o negócio está vindo contra. E aí, qual vai ser a sua tomada de decisão? Então você tem que ter um plano B. Qual é o plano B? Mercado está vindo contra. O que você vai fazer? Se o mercado vier contra, você, de repente, vai comprar mais para fazer um preço médio, você vai estopar, porque é para estopar, porque aquele dia o seu planejamento, a estratégia não deu certo, você vai vender e inverter a mão para entrar a favor do mercado, o que você vai fazer? Então, ponto 7 está muito linkado ao ponto 6, é o seu plano B. Então, se a gente juntar os 7 hábitos, você acaba percebendo que não é só abrir o computador e apertar botão. Você tem uma série de tomadas de decisão antes de apertar o botão. A partir do momento que você consegue elencar tudo isso daqui, ó, fazer um liga-ponto, tudo bonitinho, quando você entra na operação, você entra mais seguro, porque o seu próprio subconsciente já está falando, eu estou preparado, eu já analisei todo o cenário, é executar. E não executar e depois você pensar no meio do caminho o que você tem que fazer. Então, essa é a dica de hoje. Começa aí a usar os 7 hábitos dos melhores traders do mundo, vê se faz sentido para você, que eu tenho certeza, a partir desse entendimento, o seu operacional vai ficar mais qualificado. Tamo junto? Até a próxima!